você é a filha preferida ou não. Basicamente esse vídeo é pra você ter a certeza que você não é, porque nós, que nós somos os filhos preferidos, nós sabemos que nós não somos os filhos preferidos. E qual é o primeiro ponto de quem não é o filho preferido? Você não é a prioridade. Nunca vai ser a prioridade. Você não é a prioridade na hora de comer, você não é a prioridade na hora de comprar roupa. Você só vai ser atendido por quando ver que realmente está necessitado ali de alguma coisa ali. Então vai acontecer de você ser suprido, mas você não é o mais, como é que eu posso dizer? O que vai ser atendido primeiro? Outra coisa, os seus irmãos te tratam diferente e mal. Por quê? Porque eles veem a forma que você é tratado pelos pais. E eles vão reproduzir a mesma coisa. Da mesma forma que seus pais te tratam, eles vão acabar te tratando. Outra coisa é, você não tem autoridade nenhuma sobre nada. Tipo, todo mundo pode te zoar, todo mundo pode mexer nas suas coisas, todo mundo pode fazer tudo. Mas se você fizer, é um grande problema, porque você não pode. E outra coisa, você vê todo mundo sempre unido, sempre brincando, sempre se divertindo, e você nunca tá nesse meio. Mesmo que você esteja, você não está. Entende? Não ser o filho preferido não significa que eu não me sinta amada. Significa que todo mundo vê que você não é amada. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha, depois que a gente cresceu, né? Ela falou assim pra mim: nossa, eu achava muito estranho o jeito que certa pessoa da sua família te tratava, porque eu via que ela tratava todo mundo bem. Todo mundo podia falar, todo mundo podia fazer, e você não podia. Era tipo, tá todo mundo conversando, quando você começava a falar, ela falava, ai, cala a boca, você tá falando muito. Ou alguma coisa desse tipo. E aí eu fiquei, mano, eu não era maluca, eu sabia que isso acontecia, porque até então eu era maluca, tinha ciúme dos outros irmãos, mas sentir ciúme é diferente de ser excluído. Tem uma diferença muito grande, inclusive. E quando você não é o filho preferido, você também se apega muito fácil a outras pessoas, tanto amizades quanto relacionamentos, que é uma coisa problemática. Não ser o filho preferido não significa que você tem que ser o preferido, mas quando você não é o preferido, quando você é o último, quando você é aquele que ficou ali, você acaba se apegando a outras pessoas, e isso pode gerar problemas muito sérios, porque você vai entrar em relacionamentos extremamente problemáticos, fora que você se apega às vezes à mãe das pessoas, o pai das pessoas. Se a mãe das pessoas te trata bem, você começa a ver aquela tia ali, que é a mãe do seu amigo, como a melhor pessoa do mundo. E isso é um problema também, porque às vezes você acaba desabafando com essa pessoa e isso chega no ouvido da sua mãe. E se você não é o filho preferido, é o filho excluído, você sabe o que vai acontecer quando chegar no ouvido da sua mãe. Vai falar que você fala mal dela pros outros, vai falar que você é um problema, que você fica tentando gerar briga, vai falar que você é fofoqueiro, vai falar que você é isso, que você é aquilo. Só que a mãe do filho excluído fala mal do filho para todas as pessoas que passam na esquina. Você é mal falado no seu bairro porque a sua própria mãe fala de você e os seus irmãos falam de você. Não é nem porque as pessoas falam de você, é porque a sua família fala de você. Eu acho isso muito doido, porque eu passei por isso por muito tempo. Mas as pessoas não sabiam de algumas coisas. Às vezes tinha acontecido algo aqui, tipo, eu e uma pessoa, aconteceu um bagulho, essa pessoa poderia ficar preocupada, ou sei lá, era amiga da minha irmã em comum e contava pra minha irmã, por exemplo. Não tô dizendo que é a minha irmã em si, mas contava pra minha irmã. A minha irmã contava pra todo mundo, ou contava pra minha mãe, e minha mãe contava pra todo mundo, ou contava pro meu irmão contava pra todo mundo. Era tipo assim, minha vida não tinha privacidade, eu não tinha privacidade. Se eu cometesse um erro, eu não tinha privacidade. Por exemplo, a minha irmã, quando perdeu a virgindade, ela contou pra minha mãe provavelmente deu medicação pra ela, e ficou tudo ali, entre elas. Eu, quando perdi a virgindade, o prédio inteiro ficou sabendo. Todo mundo sabia. Todo mundo. Entendeu? Tipo assim, foi um bagulho que eu achei bizarro. Se eu chegasse pra minha mãe e contasse, mãe, sei lá, isso não aconteceu, mas sei lá, mãe, fiquei de recuperação na escola. O mundo inteiro sabia que eu fiquei de recuperação. A vida da minha irmã é extremamente privada. O que aconteceu no passado dela, se ela teve algum problema, eu não sei de nada, porque ela entrava no quarto, falava com a minha mãe e ficava ali. Agora, aconteceu uma coisa comigo, eu entrava no quarto e falava com a minha mãe, daqui a passou 10, 20 minutos, todo mundo sabia. Uma situação que eu nunca vou esquecer. Aquela situação ali, eu acho que foi a primeira vez que alguém que não era da minha família conseguiu deixar minha mãe muito sem graça. A gente tava na casa da minha mãe de consideração, falecida, e aí a gente minha mãe começou com o assunto de eu ter perdido a virgindade, não sei o que, começou a falar sobre isso na mesa.
E aí, os meus irmãos estavam no quarto e o marido de uma das moças que estavam na mesa estava no quarto. Ele escutando aquilo, ele levantou, ele foi até lá e falou assim: olha, você não acha que você está invadindo a privacidade dela? Você acha que você está fazendo legal? Porque seus 2 filhos estão lá no quarto escutando e rindo. Você não pode ficar falando dela assim, você não pode expor ela assim. Se você quer conversar alguma coisa sobre ela, você tem que falar num lugar privado e que ninguém vai escutar. Os irmãos não tem que saber o que está acontecendo na vida dela. E ela também não tem que saber o que acontece na vida dos irmãos. Cada um tem sua vida em particular. Não mudou nada na minha vida nesse dia. Mas foi a primeira vez que ela... Não é a primeira vez que ela foi enfrentada, mas foi a primeira vez que, assim, que ela tomou um esporro legal na frente de todo mundo. E eu achei muito engraçado, porque, desculpa, mas eu nunca era defendida por ninguém. Então, quando eu era defendida, eu queria mesmo que os outros me defendessem, entendeu? E podem falar assim, ah, mas o filho excluído, não sei o que, às vezes ele faz muita merda, não sei o que. Mano, não vou dizer que eu não fazia besteira, entendeu? Mas é besteira de adolescente, coisas de adolescente que adolescente faz. Não era tipo, meu Deus, eu assaltei um banco, matei uma pessoa, chutei uma velha na rua. Não era isso, entendeu? E outra coisa, a metade das coisas que eram ditas que eu tinha feito, eu não fiz. Minha mãe falava, que você mente, que você mente, que você mente. Claro que eu mentia, pô. Tudo que eu falava que era verdade, ela não acreditava. Se falasse assim, a Luciana tava atravessando a rua, veio um carro não, vamos dizer assim, que tipo, eu estivesse atravessando a rua, veio um carro batendo no poste. Eu falasse, caraca, mãe, estava atravessando a rua, um carro bateu no poste. Ela falava, mentira. Era você que estava dentro desse carro e você que bateu no poste. Aí quando ela veio me perguntar, você estava atravessando a rua quando o carro bateu no poste? Eu falei, não estava nem lá. Eu falava logo assim, porque se eu falasse que eu estava passando, ela ia falar que eu estava no carro e eu que bati no poste. E se fosse pra mim ter que ficar rebatendo, dizendo que eu não estava, eu preferia dizer que não, eu não estava naquele lugar ali. Eu nem vi essa situação, mesmo tendo visto, mesmo tendo atravessado a rua. Eu preferia. E aí ela ficava falando que eu mentia. Sim, eu mentia, porque eu não aguentava mais falar a verdade e não acreditar em mim. Tinha vezes que eu tinha que ficar quebrando a minha cabeça, falando e ninguém acreditava. Esse também é um ruim de não ser um dos filhos preferidos. Porque na minha realidade é assim. A minha irmã foi a primeira. Primeiro, sabe como é que é, não? A primeira é mais amor e tal. Segundo é o homem, o único homem. Então pra minha mãe é o xodózinho dela, o único homem. E a mais nova, que é a mais nova, aquela filha que veio 10 anos depois. Incrível, eu amo ela demais, inclusive. Ela é a melhor criança que existe na face da terra. E eu, que sou fruto de traição, um relacionamento que estava acontecendo entre outro relacionamento, entraram minha mãe ali, aí eu veio eu. Então já era problemático aí nesse começo aí, entendeu? E a mãe não gosta do meu pai não gosta muito da minha mãe, isso é resultado eu. Então assim, é um pouquinho complicado. Mas, de qualquer forma, se você tem dúvida se você é o filho excluído, comece a reparar como é tratado seus irmãos e comece a reparar como você é tratado. Se você estiver fazendo muita merda também, aí, meu filho, você tem que dar uma policiada. Mas às vezes não adianta. Às vezes, por mais que a gente tente ser o melhor filho do mundo, fazer as melhores coisas do mundo, a gente vai continuar sendo o pior filho pra alguém, sabe? Tem pais que não acham que você vai ser o melhor filho. Tem pais que não se admiram quando os seus filhos estão conquistando as coisas. O meu pai, por exemplo, eu tô fazendo faculdade, tô fazendo curso técnico, tô trabalhando, tenho minha casa, tô fazendo minhas paradas, e pra ele ainda não tá bom o suficiente. E ele sempre acha que as coisas vão dar errado na minha vida porque, sei lá, pra ele não é do jeito que deveria ser. Pra ele, a minha vida não é do jeito que ele queria que ela fosse, entende? Mas ele também não move um dedo pra ajudar. Outra coisa que o filho não preferido tem. Se você crescer e você passar por qualquer dificuldade, meu filho, você não vai ter ajuda. Eu já passei fome, já fiquei sem ter onde morar, já aconteceu tudo o que você pudesse imaginar na minha vida e eu não tive ajuda, mesmo pedindo ajuda, eu não tive, sabe? Teve uma época que eu ainda recebia pensão e essa pessoa era minha por direito, mas eu nunca recebi um centavo. E eu pedi ajuda nesse momento porque eu estava sem nada, sem comida, quase sem casa, não recebi ajuda e não vou receber. E eu me contento com isso. Eu não falo isso com raiva de tipo, nossa, eu odeio meus pais, eu odeio minha mãe, não, cara. Tipo, eu acho que essa fase, sabe, do ódio passou. Eu tô aqui conversando sobre coisas porque ultimamente tem vindo na minha cabeça algumas histórias, algumas coisas da minha vida. Então eu tô vindo aqui falando, mas ódio, raiva, sei lá, eu acho que eu passei dessa fase, sabe? Eu acho que a fase que eu tô agora é olhar o passado, entender o que eu posso melhorar,
pro futuro ser diferente. Por exemplo, se minha mãe viesse hoje e falasse assim, filho, eu preciso de você, cara, eu pararia tudo que eu tô fazendo e iria lá. Porque eu amo minha mãe, independente de qualquer coisa, eu amo minha mãe. Independente da forma que ela tenha me tratado, eu tenho na minha cabeça a ciência de uma coisa: a pessoa só dar aquilo que ela recebeu. Talvez ela tenha aquele amor que ela passou pra mim, foi o máximo que ela conseguiu chegar. Talvez pra ela olhar pra mim era uma lembrança ruim de um passado que ela não queria ter tido, e ela não conseguia separar uma coisa da outra, e tá tudo bem, entendeu? Graças a Deus, hoje eu consigo estar melhor. Pode ser que naquela época eu não estivesse tão bem, mas hoje eu virei uma adulta, eu cresci e eu estou bem. E, enfim, com certeza, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você não é o filho preferido, porque você não clicaria aqui se você fosse. E é isso.